para o povo: olha, se a presença dele não for conosco, nós não arredaremos o pé daqui, nós não sairemos daqui. E nós, da mesma forma, irmão, se o Senhor não for conosco, e para esse ano de 2026, eu quero que você saiba que o Senhor já pegou na sua mão, Ele já te abraçou, e aonde você estiver, Ele vai estar junto com você. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo, eu já foi até lido, mas a gente vai ler novamente. Mateus capítulo 28, glória a Deus, e o versículo 19. Amém. Essa versão do irmão é revista e corrigida? É? Amém. Porque a minha revista é atualizada, mas é a mesma, vai falar quase no mesmo sentido, tá bom, irmão? Amém? Diz assim, então: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém? Podeis assentar. Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, confesso que quando eu recebi o convite do pastor Ezequias, eu fiquei falando: meu Deus, o que é que eu vou falar? Mas aí ele falou: irmão, eu vou te mandar aí, né, a linha da mensagem. E eu creio, irmão, que no decorrer desse ano de 2025, a igreja ela passou por muitos momentos, por muitos desafios. Mas eu quero falar uma coisa para você. Diante de tudo isso, Deus tem propósito. Deus tem propósito, irmão, para este ano. Aquilo que você não colheu, mas você plantou em 2025. Pode ter certeza que agora em 2026, irmão, é o ano da colheita. Glorificado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes, a gente quer colher na hora que a gente lança a semente. Você ora, às vezes amanhece o dia ali, você coloca diante de Deus, e às vezes você acha que à tarde já tem que ter colhido. Irmãos, uma semente, ela demora um pouco. Você coloca ela sobre a terra, ela demora, algumas demora 8 dias, 15 dias, 6 meses. Tem semente que dura, irmão, para nascer às vezes 2 anos. E o que eu quero falar com isso hoje para você é que tenha calma, tenha paciência. Não lance a semente agora e queira desistir. E muitas das vezes, irmãos, a gente faz uma lista, até achei interessante, minhas metas 2026. E ainda o outro título, né, que o irmão falou, realizando, né? É o primeiro dia do realizando? Glória a Deus. Irmão, grandes coisas o Senhor fará nesse realizando. Grandes coisas o Senhor fará, porque Ele é o mesmo Deus que tirou o povo do Egito, que fez atravessar pelo Mar Vermelho, que fez atravessar por um deserto, que provou cada coração, que hoje também, irmãos, não deixa de provar o nosso coração. Louvado seja o Senhor. Irmão, esse versículo, ele é muito interessante, porque ele nos traz aquilo, irmão, que nós precisamos estar atento ao falar de Deus. O Senhor nos dá um comissionamento. Ele diz: ide, né? Fazei discípulos de todas as nações. Irmão, quando a gente recebe esse comissionamento, a gente precisa também ir diante do Senhor. A gente também precisa, né, estar diante dele, porque não é somente a gente recebe algo e sem saber para que lado nós vamos, sair sem rumo, sem direção e de qualquer maneira. Por que, irmãos, que eu falo isso? Irmão, às vezes nós precisamos nos voltar ao Senhor e ser mais grato. Ser mais grato, porque quem éramos nós antes? Olha só, hoje você vê o povo de Israel, uma das maiores potências da terra. Tudo que aquele povo planta, aonde eles põem a mão, o que eles fazem, a ciência deles, irmão, tudo é diferente. Será que é só porque eles são inteligentes, irmão? Não é não, irmão. Sabe por quê? Porque a mão do Senhor está sobre eles. E a mesma mão que está sobre eles está sobre a igreja. Porque o Senhor, quando Ele chamou Pedro, Ele disse assim: olha, eu te digo que tu és Pedro.
não é? Ele não disse para ele? E aí ele falou assim, olha, sobre esta visão, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A mesma mão, irmão, que arrancou o povo de Israel do Egito, é a mão que está conduzindo a igreja. É a mão que está te conduzindo em vitória. Irmãos, mas claro que tudo tem provações, tudo tem desafios. Sabe por quê, irmão? Porque nós precisamos ser provados. Se a gente não for provado, a gente não sabe como está o nosso coração. Será que nosso coração ele é fiel? Será que nós estamos realmente apegados às promessas do Senhor? Ou o Senhor promete e aí quando demora um pouquinho para nós, demora. Para Ele o tempo é correto. Ele é o Senhor do tempo. A Bíblia diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Ah, irmão, mas eu não quero ficar 1000 anos esperando. Não, irmãos, o Senhor não vai fazer isso contigo. Mas o Senhor está dizendo, calma, tenha paciência. Eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu trouxe uns versículos, irmão, que é muito interessante. Por quê? Porque sobre esse ide e fazer discípulos, irmão, o Senhor me trouxe aqui 4 pilares para que a gente possa aprender nesta noite. Primeiro, o primeiro pilar, irmão, é cuidar de você mesmo. Para que você ensine, para que você realmente seja, né, aquele que passa o ensinamento, que passa aquilo que você adquire, você precisa cuidar de você mesmo, irmão. Cuidar de si mesmo. Com relação ao quê? Irmão, primeiro, quem era você? Quem era eu? A gente tem que, por isso que eu falei no início, a gente tem que ter um coração de gratidão. Nós precisamos desse ano de 2026 alargar o coração, alargar as fronteiras do coração e dizer, Senhor, eu te agradeço. Às vezes a gente só sabe pedir. A gente chega diante de Deus com a lista de 300, né? Como é que eu falo? Exigências, 300 exigências. E aí às vezes a gente não tem nenhuma para o Senhor. Senhor, esse ano eu quero trocar o carro. Senhor, esse ano eu quero trocar a casa. Eu quero reformar. Esse ano eu quero, né, fazer grandes coisas. Eu quero evangelizar lá na África. Eu quero ir, sei lá, para outro país. Eu quero levar a palavra do Senhor tão longe. E às vezes, irmãos, a gente quer fazer tantas coisas e nos esquecemos daquilo que o Senhor tem feito por nós. Irmão, quem éramos nós? Efésios capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não é? Então, ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E no versículo 8, ele diz assim, que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha como o Senhor não exigiu nada de nós. Nós éramos outrora aqueles que não tínhamos nem acesso a essa graça, mas foi nos aberta uma porta, e agora o Senhor nos chamou. O irmão disse assim, olha, quando ele falou da família, né, leu Efésios lá, agora vocês são da família de Deus. Irmão, se a gente começar a pensar, a gente gosta da nossa família, não gosta? Quem tem filhos, quem tem, né, o esposo, a esposa, quem tem os pais. Irmão, não é coisa maravilhosa quando reúne, agora é final de ano, né, irmão? Todo mundo se reuniu no dia 25, né? E ali fez uma ceia, reuniu a família, às vezes alguns no dia 31 também novamente, e a família, né, vem para visitar e outros vão daqui para lá. E isso é muito bom, porque é a família. E aí a gente precisa olhar também para a família de Deus e começar a pensar, peraí, em 2026 eu quero estar mais junto, porque eu sou da família. Ah, peraí, a irmã não veio me buscar, mas eu vou ligar para o irmão. Olha, está chovendo, não tem um carro, não tem ônibus, mas eu vou ligar para o irmão, porque eu quero estar nessa família. Eu quero estar junto agora em 2026. Ah, irmão, o culto de oração, o culto nas casas. Irmãos, a gente precisa estar mais juntos. Nós precisamos estar mais ali aconchegante, um mais próximo do outro, um segurando mais o outro. Irmãos, por isso, eu sei
que muitos aqui fizeram uma lista, né, do dia 31 para o dia 1º, não tem esse negócio do culto da virada, né, a gente faz uma lista grande, e aí a gente fala, Senhor, esse ano é muita prosperidade, né, é muito isso, é muito aquilo. Eu sei que muitos aqui fizeram uma lista. Se eu perguntar aqui quantos fizeram uma lista, muitos vão levantar a mão, mas não precisa levantar a mão, irmão, tá bom? Não precisa levantar a mão. Mas nessa lista que você colocou, irmãos, você colocou também algo que é do reino de Deus? Você colocou também nessa lista algo que está dentro da vontade de Deus? Ou será que eu só fiz uma lista para aquilo que eu preciso, para aquilo que eu quero, para aquilo que me satisfaz? E não tem nada daquilo que satisfaz o coração de Deus. A gente precisa rever essas coisas, irmãos, porque muitas das vezes o Senhor, Ele quer avançar, o Senhor, Ele quer edificar, o Senhor quer aumentar o número de irmãos, o Senhor quer trazer mais pessoas, mas Ele precisa, sabe de quê? Da nossa presença. Ele precisa, irmão, da nossa boca falando. Ele precisa do nosso comportamento. Ele precisa dos nossos pés para levar. Irmão, o Senhor quer falar, quer fazer, mas Ele conta com você. Ele conta com a família que Ele tem. Vocês são a família de Deus. Aleluia. E aí, irmão, eu gostaria que o irmão colocasse aí 1 Pedro 2:9. Antes você estava lá, mortos em delitos e pecados, o Senhor pela graça te chamou, e olha só o que você é hoje, irmão. Olha aqui, irmão, quero que você saia daqui com o coração cheio de Deus, cheio daquilo que Ele é. Ele diz, olha, mais vós, olha o que você é hoje, irmão. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha como agora você mudou, irmão. Agora você tem um compromisso, agora você é da família de Deus, e aí ele diz que você é um sacerdote. Olha, sacerdócio real. O pastor aqui é o sacerdote da igreja, ele é o pastor Ezequias, pastor Lúcio, mas aqui o próprio Senhor te dá também esse título. Você agora é sacerdote. Você foi, né? Você é da geração eleita. Irmão, e qual é o papel do sacerdote? Você sabe qual é o papel do sacerdote? O que o sacerdote fazia naquela época de Israel, onde tinha o templo que oferecia os sacrifícios? O sacerdote, irmão, ele apresenta os homens a Deus. E é isso que hoje você precisa fazer. É apresentar o evangelho àquele que ainda não conhece. É apresentar a palavra àquele que ainda não tem. Então você hoje é sacerdote real. Você agora pertence a uma nação. Irmãos, imagina quantos cristãos tem sobre a face da terra. Imagina se o Senhor hoje resolvesse reunir todo o povo dele, irmão. Era muita gente, né? Eu acho que aqui em Planaltina não ia caber, talvez aqui em Planaltina e Brasília não ia caber, e ia aumentando o espaço, né? Irmãos, então hoje você está dentro dessa nação, nação santa, povo adquirido. A outra tradução diz assim, povo de propriedade exclusiva. Olha, irmão, você é uma propriedade exclusiva do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. E, irmãos, o que Deus requer de você hoje? Eu gostaria também que o irmão abrisse aí, em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Miqueias. Isso, amém? Olha o que o Senhor quer. Ele te declarou ao homem o que é bom, o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Amado, nesse ano de 2026, né, dentro desse título, o irmão colocou até aqui, evangelizar, evangelize, né? Irmãos, olha só,
fazer discípulos. Então, evangelizar, né? Andar humildemente com o Senhor é parte de tudo aquilo que Deus quer fazer dentro desse projeto. Irmãos, esse projeto eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas, que o Senhor vai trazer muita coisa nova, né? E aí, irmãos, nós precisamos nos voltar ao Senhor, cuidar da nossa família, porque muitas das vezes, irmão, nós queremos fazer missões, nós queremos fazer grandes coisas, mas às vezes do nosso lado, pastor Ezequias, está perecendo alguém. Às vezes o nosso filho está perecendo, às vezes o nosso pai está perecendo, às vezes alguém mais próximo ali está precisando de uma palavra, está precisando de um ensinamento, está precisando de alguém, né, que lhe fale algo. Ah, pastor, mas eu já falei tanto para ele, eu não vou falar mais. Irmão, fale mais uma vez, ore mais uma vez, jejue mais uma vez, faz um propósito com Deus mais uma vez, porque Deus não se esquece das suas promessas. E se Ele te prometeu, irmão, Ele vai cumprir. Muitas das vezes você fez todo um calendário para 2025 e não ocorreu, porque ainda está faltando tempo. Não, irmão, está faltando o propósito de Deus. E Deus, Ele cumpre o seu propósito dentro do seu tempo. O que nós precisamos é ser cautelosos, é ter paciência e não desistir, irmão. É andar humildemente com o Senhor. Irmãos, nós, para continuarmos, irmão, nós vimos ali que quando Moisés foi levantado pelo Senhor para tirar o povo de Israel do Egito, nós vimos ali, irmãos, uma geração que saiu do Egito, que colocou o pé no deserto, que foi provada, mas que logo em seguida começou o quê? A murmurar, começou a reclamar, começou mas aquela cebola do Egito, mas aquele alho do Egito, olha como isso é perigoso, irmão. E às vezes a gente lê o texto e a gente fica, sabe, aquele povo era muito rebelde, ou povo ingrato, aquele povo tinha uma ingratidão. E nós hoje, será como é que nós estamos diante daquilo que Cristo fez por nós? Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha, o Senhor pegou o melhor presente e deu em nosso favor. Ele deu em favor de quem? Daqueles que estavam mortos em delitos e pecados. Então nossa situação era muito ruim, irmãos, era muito difícil. Mas o Senhor não olhou a nossa condição, louvado seja Deus. Irmãos, e o que que eu estou falando? Por que que eu estou falando desse segundo ponto? Primeiro eu falei em cuidar de nós mesmos. Segundo ponto, cuidar da família. Irmãos, que neste ano de 2026 a gente possa cuidar mais da família, estar mais próximo. Por quê? Amados, quando nós lemos ali Juízes capítulo 2, versículo 10, irmãos. Coloca lá para mim, ler com os irmãos aqui. Juízes capítulo 2, versículo 10. Louvado seja Deus. Olha o que acontece quando nós não cuidamos dos nossos filhos, dos nossos irmãos, dos nossos netos, daqueles a quem o Senhor nos confiou. Juízes capítulo 2. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor. Que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Irmãos, isso aqui é muito triste. Já pensou? A gente parte, aí ficam os nossos filhos, e o filho dos nossos filhos já não sabe mais quem é Jesus, já não sabe mais o que Jesus fez. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que não se esquece de nós. Então, aqui nós vimos que Moisés parte, o Senhor recolhe Moisés, ficou Josué. Josué não colocou um sucessor. E aqui a geração toda, quando chega no livro de Juízes, aqueles rapazes, aquelas moças, aqueles que nasceram no deserto, já não sabia quem era o Senhor, já não conhecia mais quem era o Senhor. Isso aqui é um exemplo para nós, irmãos, de que nós precisamos todos os dias
chamar os nossos filhos, chamar os nossos netos, sentar à mesa, ensinar a palavra, trazer para a igreja, levar para o grupo cristão, o grupo de jovens. Se você tem jovem, traga o jovem. Tem criança, traga para a salinha da criança. Tem a salinha, deve ter a irmã que cuida das crianças, né? E a irmã que cuida, ensinar. Olha, Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus morreu, mas Jesus também ressuscitou. Jesus hoje é o Salvador. Louvado seja Deus. Para que essa geração não se esqueça de quem o Senhor é. Amém? Louvado seja Deus. Por isso a palavra diz assim, ó, ensina, né, ao teu filho o caminho em que ele deve andar, e ainda quando ele for velho, não se desviará dele. Por isso é importante, irmão. Vamos continuar nesse ano de 2026, ensinando, né, colocando diante do Senhor, porque isso é muito importante, irmão. Cuidar dos filhos, e cuidar, irmão, com palavra, com oração, com propósito. Ah, mas meu filho é muito rebelde. Não desista, irmão. Ah, eu já chamei ele para vir, ele não vem. Não desista. Pode ter certeza que o Senhor, uma hora o Senhor traz. Quem traz é o Senhor. Mas para isso nós precisamos o quê? Nos posicionarmos. Falar, olha, eu creio, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou apresentando e Deus vai fazer. Irmão, é Deus quem faz o milagre. Louvado seja Deus. Amém? Ainda no livro de Salmo, capítulo 128, no versículo 1, Senhor Jesus, porque aqui nós falamos dos filhos, agora nós vamos falar também do irmão ou da irmã, mas aqui no Salmo 128, no versículo 1, ele diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Versículo 2, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Versículo 3, só até o 3, tá, irmão? A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos plantas da oliveira à roda da tua mesa. Irmãos, eu quero falar para você como é importante a mesa da nossa casa. Às vezes você fala, irmão, lá na minha casa não cabe uma mesa, mas cabe uma cadeira. Se não tiver a mesa, tem a cadeira. Se tiver a cadeira, coloca 3 cadeiras, 4 cadeiras, 5 cadeiras, senta todos. Irmãos, e ali é o lugar de comunhão. O que Deus nos chama para 2026, Ele nos chama a comunhão. A comunhão com a família é a mais importante, irmão. Se nós perdermos isso aí, nós vamos perder muitas coisas. Porque hoje, eu sei que a maioria trabalha, a maioria tem seus afazeres, tem seus compromissos. Mas, irmão, se um dia só você fizer isso, você ainda está dentro do propósito. Ah, mas, irmão, só tem o domingo. Louvado seja Deus que seja no domingo. Eu só tenho a quinta-feira, só tenho a sexta-feira. Mas tenha, irmão, a importância de ter isso aqui, que é a roda da mesa, que é ao redor da mesa. E ele diz que a esposa desse homem, né, desse que prega, que fala, que vive essa palavra, ela será como uma videira frutífera. Então, irmãos e irmãs, vamos continuar nesse ano de 2026, não desistir da nossa família, não desiste daquele por quem você está colocando diante de Deus, porque o Senhor fará, irmão, a sua obra. Ele começou, a palavra diz que aquele que começou em vós uma boa obra, ele é fiel, ele há de concluir. Louvado seja Deus. Irmão, terceiro ponto, cuidar da igreja. Aqui nós vemos que nós precisamos também, eu sei que os irmãos aqui já têm os obreiros, tem os pastores auxiliares, tem o presbítero, tem todo um corpo, irmão, que foi levantado pelo Senhor. E às vezes você está aqui também e diz, não, pastor, eu não tenho um dom, eu só quero ir sentar lá no banco, e aí eu ouço a palavra e vou para casa, não quero participar de nada, não quero mais me envolver com isso não, porque quando a gente se envolve, né, parece que a coisa vai ficando mais apertada, mas não é, irmão. Sabe por quê? Quando você se envolve, você passa a ter mais intimidade. E quando você tem mais intimidade, o Senhor fala mais com você. E aí o Senhor quer fazer algo maior em você. E aí Ele quer fazer algo não só em você, mas Ele quer que você seja bênção naquele lugar e comece a atingir os demais. E aí as pessoas falam assim, mas Dona Maria mudou, a Maria era muito violenta, ela era ignorante, ela era soberba, mas olha a Maria como é que ela está agora.
Então, irmãos, olha aqui como é que está fulano, olha como é que está assim. Irmãos, o Senhor Ele vai contagiando, né? A alegria que o Senhor passa para nós, ela é contagiante. Quando você chega, quando você vê o irmão, quando você está no lugar. Irmãos, às vezes eu vou no mercado e eu encontro o irmão, é uma alegria, irmão, uma satisfação, né? Parece que você fala assim, puxa, irmão, que bom que eu estou aqui com você. Irmão, isso é algo extraordinário, né? A gente sentir essa alegria, sentir esse prazer de encontrar o irmão. Por quê, irmão? Porque nós somos da mesma família. Não podemos nos afastar, achar que não tem ninguém por nós. Saiba, irmão, tem alguém orando por você. Tem alguém colocando o seu nome em oração. Tem alguém que levanta 3 horas da manhã e sabe o que ele fala? Senhor, abençoa aquela irmã. Senhor, toma ela nas tuas mãos. Toma o seu filho, toma o seu esposo. Toma ali, Senhor, o trabalho dela. Irmão, olha como isso é gratificante, ter alguém que cuida de nós enquanto dormimos. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme. O Senhor não dorme, irmão, Ele cuida de você. Mesmo você estando dormindo, pastor, mas eu estou tão desanimado. Não tenho mais nem palavra para falar, eu só ajoelho. Continue ajoelhado. Se você não tem palavras, continue calado, porque o Senhor conhece o teu coração. Ele sabe da tua necessidade. E se você não ora, aquele que é da família está orando. Aquele que é da igreja está orando. Por isso, irmão, não vamos desistir. Louvado seja Deus. Cuidar da igreja. Isaías capítulo 6, versículo 8. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Isaías capítulo 6. Senhor Jesus, amém. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sei que os irmãos já viram muito esse versículo nas pregações, né? Já o leu bastante esse versículo, mas aqui nós temos, além daquele ide, esse aqui, irmão, esse posicionamento. Porque para o ide e fazer discípulo de todas as nações, pastor, precisa de pessoas. E essas pessoas, sabe quem é? É a irmã. É o irmão, sou eu, é o jovem, é o irmão aqui do som, é o irmão da bateria, do teclado. É cada um de nós, irmãos, que o Senhor está contando. Mas Ele precisa que nós nos posicionemos. Quem é que eu posso mandar? Senhor, é melhor mandar o José. O Lúcio vai falar, não, manda o Joel, Senhor, não mandei eu não. O pastor Ezequias vai falar, não, Senhor, eu só nasci para pastorear, não quero ir. Mas, irmãos, todos têm um chamado. O Senhor escolheu a todos. O Senhor chamou a todos. Paulo diz que pesava sobre ele a responsabilidade de pregar o Evangelho. Você acha que sobre nós também pesa essa responsabilidade? Pesa sobre nós, irmão. O Senhor já nos salvou. O Senhor já nos tirou, né, do mais vil pecado. Nós éramos sem valor, mas hoje o Senhor nos colocou numa posição de reino e sacerdote. Ele diz lá no 1 Pedro, né, nós lemos, e nos fez, né, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Para fazer o que, irmão? Para se apresentar. Então, que nesse ano você se apresente a Ele. Pastor, mas eu não tenho nenhum dom. Vim para a igreja, cheguei aqui, eu não sei tocar, não sei fazer nada. Sabe, irmão, começa a ler a Bíblia, começa a falar do Senhor. Irmão, se você vir para cá e você fala, pastor Ezequias, hoje eu vim ajudar a lavar o templo. Hoje eu vim ajudar aqui a limpar as coisas. Irmão, isso também é dom. Isso também faz parte dos serviços. Essa obra, ela é sustentada sobre um tripé. Muitas das vezes você é um bom dizimista, você é um irmão que dá oferta, você está sempre junto. Mas o tripé da igreja, irmão, é palavra, é oferta e é serviço. Engraçado, irmão, que não é 4 coisas. Porque diante de
de uma situação, os 4 pés, eles são facinho de afundar, né? Por exemplo, você coloca uma mesa na areia, ela não segura, ela vai descendo, né? Mas se ela tiver um tripé, ela não afunda. Então o tripé da igreja é palavra. Aí o irmão agorinha acolheu a oferta. E agora o serviço, quem vai se apresentar? Quem é do serviço de salinha? Não precisa levantar a mão não. Quem é do serviço de jovens? Quem é do serviço de adolescente? Quem é do serviço de limpeza? Quem é do serviço de música? Ó, irmão, são serviços. Então, muitas das vezes, nós fazemos uma lista de bênçãos para o Senhor nos conceder. Mas o Senhor também está esperando nós entrarmos na lista dEle. Senhor, esse ano eu quero buscar um pouco mais. No ano de 2025 eu não fui no culto de oração. A oração acho que é quarta-feira, não sei, tem um dia de oração, não tem? E às vezes, irmão, no dia de oração, a gente prefere ficar em casa, está chovendo, está tão bom aqui minha cama. Não, vou assistir meu programa favorito. Não vou participar não, deixa só os irmãos. Lá tem guerreiro de fogo lá, tem irmãos lá que toca fogo lá naquele templo. Irmãos, a sua presença aumenta essa chama. A sua presença, essa chama vai ficar mais alta. Aí imagina, tem 3 irmãos, daqui a pouco tem 5 irmãos, tem 8 irmãos, tem 12 irmãos, tem 30 irmãos, no círculo de oração, né? E tem lá no meio das irmãs. E aí quando você começa, irmão, nesse propósito, Deus começa a agir. Porque Ele é um Deus que age, irmão, diante daquilo que nós clamamos, daquilo que nós colocamos diante do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, amém. Louvado seja Deus. Então, irmãos, a gente não pode desistir no meio do caminho. Não vamos fazer como aquele povo que só murmurava, que só reclamava. Não, eu já estou 6 meses na igreja e não vi nada. Irmão, todos os dias, dormindo ou acordado, nós estamos guerreando. Você viu o que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 6? Ele apresenta a igreja ali, você viu, irmão, como um soldado, uma couraça, uma espada, um capacete. Imagina, sabe por que Paulo escreveu aquilo, irmão? Porque naquela época era o Império Romano que dominava. Então ele imaginou como que era a igreja. Olha, o soldado romano, olha o tiro de capacete, olha a espada, olha. Então, irmãos, nós nascemos para guerrear. O Senhor disse assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu já venci. Ele já venceu por nós, irmão. Aí às vezes, eu estou 6 meses, quero desistir. Eu já estou 1 ano e nada aconteceu, eu estou 2 anos. Irmãos, Deus está trabalhando. A palavra diz que Ele é o Deus que trabalha para aquele que nele espera. Então Ele vai continuar realizando 2026, na família, naquilo que você apresenta. Não estou dizendo que a sua lista você não tenha que trocar de carro não, mas eu estou dizendo que você tem que se incluir na lista do Senhor. Se inclua esta noite na lista, no propósito dEle, que você vai ver que todas essas demais coisas serão acrescentadas. Pode ter certeza, irmão. Todas as demais coisas serão acrescentadas. Porque Ele diz assim, olha, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Irmãos, se Ele diz que fará, eu vou ficar duvidando? Não, eu vou ficar confiando, eu vou ficar aguardando, eu vou ficar esperando, e eu sei que de prontidão, o Senhor vai estar ali, cada dia trabalhando numa causa, né, para que o propósito seja alcançado. Amém? Senhor Jesus. Então, irmãos, a gente percebe aqui, eu gostaria também que o irmão abrisse para mim aí, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. Eu quero dizer para você, e coloquei diante de ti aqui, todas essas situações em que você precisa se apresentar. Porque se eu, irmão, não me apresentar, você não se apresentar, o Senhor, Ele vai convidar mais pessoas. Ele está confiando em você, Ele está acreditando em você. Mas Ele diz assim,
Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Não, não era esse não, irmão, foi esse que eu coloquei? Perdão. Senhor Jesus. Vamos lá para Romanos 11, versículo 4 e 5. É o mesmo versículo. Louvado seja Deus. Onze 35, né? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? O outro versículo, irmão. Não, irmão, é 4 e 5. 11, 4 e 5. Irmão, esse negócio de usar óculos, né? Eu sei o que é isso. Eu tiro o óculos, coloco o óculos, olho para os irmãos, olho para a palavra. Irmãos, é muito ruim esse negócio, mas louvado seja Deus. A gente não pode reclamar, não. Mas que ele diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Irmão, aqui Paulo está se referindo ao mesmo versículo de Reis. Elias falou assim, ó, acabou para Israel. Israel agora veio Jezabel, Jezabel matou uns profetas que tinha. Senhor, só eu fiquei, eu vou para a caverna, e lá eu quero morrer, lá eu vou desistir de tudo. E aí o Senhor fala para ele, olha, eu reservei. Irmãos, diante de toda e qualquer situação, o Senhor vai ter pessoas. O Senhor vai ter pessoas. Se você não clamar, Ele levanta pessoas que clamam. Se você não orar, Ele vai levantar pessoas. O que eu estou querendo falar para você é, Ele conta com você. É você que Ele chamou. Você é o remanescente. Louvado seja Deus. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Paulo disse para aquele povo, olha, eu sei que vocês estão sendo perseguidos. O império está querendo caçar todo mundo. Tem cristãos aqui servindo de tocha. Tem cristão aqui jogado para os leões. Todos os dias é uma carrada de crente jogada para os leões. Mas não desista. Tem um remanescente, segundo a eleição da graça. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o Senhor conta com você. O Senhor conta comigo. Não desista. Tem pessoas orando. Tem um remanescente aqui que te sustenta, que sustenta a igreja. Tem gente, irmãos, que a gente nem sabe. Quantas vezes eu encontro pessoas, irmão, eu estou orando por você. Eu falo, irmão, eu me sinto tão feliz quando a pessoa fala que ele está orando por mim. Porque eu sei, irmão, que o Senhor não se esquece de nenhum dos seus detalhes, nenhuma das suas promessas. Amém? Louvado seja Deus. Então, irmão, você tem um dom, você participa, você está aqui na igreja, você faz parte da família de Deus. E aí, eu quero aqui encerrar, irmãos, com 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Louvado seja Deus. Não sei se a minha tradução vai ser igual a dele, mas eu vou abrir aqui as duas, porque aí nós vamos ler uma lá e outra aqui. Amém? Diz assim, olha, toda a escritura é inspirada por Deus. Olá, ele diz que ela é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar. Ah, irmão, eu não sei ensinar nada da Bíblia. Irmãos, abre o Salmo 23 e lê com a pessoa. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz ver pastos verdejantes. Ah, se é uma pessoa que está passando por um problema, né? Abre uma palavra para ela, lê com ela. Irmãos, o Senhor faz coisas extraordinárias. E quando você é novo convertido, então, meu irmão, aí eu vou falar para você que aceitou o Senhor agora, que recebeu o Senhor. Você que é novo na fé, irmão, parece que Deus faz algo assim, que só dele falar o versículo, parece que ele já pregou a Bíblia toda, do tanto que Deus cuida. Por isso que ele diz, olha, não se preocupe com o que você vai falar, porque o Espírito falará por vós. Nós temos o Espírito está em nós. Então ele fala quando necessário, ele é que vai trazer uma palavra de conforto, uma palavra de edificação, uma palavra que constrói. Amém? Então ela é proveitosa para ensinar,
Mas ela também é proveitosa para repreender, para corrigir, mas é também para instruir, irmão. Instrução. Às vezes o irmão quer tomar uma decisão, aí consulta. Quantas vezes? Eu sei que é bom isso, irmão. Você está com dúvida, pastor Ezequias, estou namorando, senti que eu acho que eu tenho que casar, mas eu queria um conselho do irmão. O que o irmão vê? Aí o irmão vai chegar para o irmão, já tem uma casa? Você já tem um trabalho? Você já tem uma tal? E irmão, agora pegou pesado. Aí o irmão quer casar, mas o irmão, não é, irmão? E muitas das vezes a gente precisa dos nossos líderes, irmão. Ter um conselho com ele, ter um conselho com a pastora, com a irmã. Eu vou conversar com a irmã que eu estou com um problema e eu não sei resolver. Irmão, aqui é a casa de Deus. Esse lugar não é outro senão a casa de Deus. É aqui que nós aprendemos, é aqui que nós somos edificados, é aqui que você vai trilhar. Nós estamos numa jornada e hoje é o 4º dia do ano de 2026. Então imagina, e nós vamos chegar até o dia 31 de dezembro de 2026. Irmão, tem uma longa... Não, daqui a pouco é meio do ano. Se você não se programar, se você não se organizar, se você não se incluir na lista do Senhor, já está chegando 2027. Então, que o Senhor abençoe o seu ano, que o realizando seja verdadeiro, seja autêntico, seja cheio de Deus para você, para a sua família, para a igreja. Irmão, é o meu anelo para este grupo, para esses irmãos, é que você, realmente, nesse ano de 2026, seja inundado pelo Senhor, que o seu espírito seja edificado, que sua família seja uma bênção na mão do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a igreja, Deus abençoe os irmãos. Pastor, muito obrigado por essa oportunidade. Que Deus abençoe cada um de vocês e que me abençoe também. Louvado seja Deus. Aleluia.